isso e agora a gente vai falar de uma forma mais abrangente a respeito dessa operação da Polícia Federal contra o governador Wilson Witzel e outros alvos, porque como a gente vem mostrando aqui no 360, ela suscitou uma série de debates que ultrapassam o Rio de Janeiro e chegam inclusive aí ao papel da Polícia Federal e garantia de sua autonomia. Quem vai participar desse debate agora com a gente é a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, do PT. Boa tarde, deputada. E o deputado Vitor Hugo, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Boa tarde, deputado. Agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso debate e queria começar com a pergunta a respeito da atuação da PF. A operação de hoje abre ou não abre margem para dúvidas a respeito da autonomia da Polícia Federal? Damas primeiro, tudo bem, deputado? Vou iniciar com a deputada Gleisi Hoffmann. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Bottini. Um prazer estar falando com vocês. Saudar a todos os telespectadores da CNN. Na realidade, o que nós estamos vendo é um absurdo, né? Os desvios no recurso da saúde. Tem que ser investigado e tem que ser punido todos os responsáveis por esse desvio. Agora, o que não pode é a Polícia Federal ser utilizada como uma polícia política, né, para perseguir adversários ou defender apoiadores. Vamos lembrar que Bolsonaro, nessa reunião tão famosa do dia 22 de abril, com o seu ministério, teve uma escalada de lá para cá no levantar de voz em relação à questão... Desculpa, em relação à questão da segurança... Oi, é que entrou, desculpa, entrou uma ligação. Não, em relação à questão... Em relação à questão da segurança e também levantou a voz para os governadores, chegou inclusive a se referir de maneira ofensiva ao governador do Rio, ao governador de São Paulo. Uma das ministras disse que tinha que prender governador. E aí, de repente, um mês depois, e que ele faz a intervenção na área de segurança que ele disse que ia fazer na reunião, a Polícia Federal, já com uma nova direção, tem uma intervenção, uma ação feita no Rio de Janeiro. Parece-me aí que a política teve um fato importante de pauta na polícia. Isso é preocupante e a gente tem que evitar isso, ou seja, a Polícia Federal não pode se transformar numa polícia política. É importante lembrar também que esse caso já estava sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Certo. Eu me pergunto aqui o que fez Sérgio Moro, que era ministro da Justiça à época e, portanto, chefe da Polícia Federal. Por que Moro não falou ou não agiu em relação a isso? Então, Perfeito. São muitas coisas que têm que ser esclarecidas nesse evento todo envolvendo o governo do Rio. Certo. Eu só espero, sinceramente, que esse governo não use esse episódio para perseguir os demais governadores que fazem um trabalho sério de enfrentamento à pandemia e de proteção da população brasileira. Perfeito. Vou passar para o deputado Vitor Hugo ao mesmo tempo. Deputado, obrigada. Pode começar. Bom, boa tarde, Dani. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, deputada Gleisi. Eu queria dizer inicialmente que a Polícia Federal ela é uma polícia de Estado. Isso é um absurdo. Eu ouvi uma afirmação como essa, suspeitando da lisura de profissionais tão sérios quanto os delegados da Polícia Federal, os agentes, os escrivães e todos os componentes da Polícia Federal. É preciso esclarecer também para a população brasileira que uma operação como essa, ela não sai da cabeça de um delegado isoladamente. É feita toda uma investigação, há um controle do Ministério Público Federal. No caso de investigações contra governadores, o STJ faz o controle e determina as diligências, de maneira que é impossível que haja qualquer tipo de conluio para definir o momento exato ou o alvo a ser atingido por uma operação como essa. Ocorre que qualquer autoridade da República, e a gente já viu líderes do PT, de outros governos, ex-presidentes, inclusive, ministros, ex-ministros de Estado, e nós concordamos com isso, que sejam investigados o máximo possível e sejam presos, como o ex-presidente Lula foi preso, né? Ele é réu, condenado já em 2 processos
e réu em outros 8 processos. Então, a Polícia Federal não é uma polícia política, ela é uma polícia de Estado. Ficou muito claro pelos depoimentos dos ministros de Estado do governo Bolsonaro que depuseram, também do próprio depoimento do ex-ministro Moro, da transcrição do vídeo, e as pessoas assistiram ao vídeo dessa reunião ministerial que foi referida aqui, que foi tratada aqui, e não viram qualquer prova, qualquer alegação de que o presidente Bolsonaro tenha cometido algum crime, foi completamente esvaziada quando nós assistimos ao vídeo. Algumas pessoas até brincaram, achando que esse vídeo fosse um vídeo de campanha eleitoral, porque o presidente se mostrou em privado exatamente aquilo que ele é no público. Todas as pautas que o governo Bolsonaro defendia, que o deputado Bolsonaro defendia ao longo da sua vida e que defendeu na pré-campanha e na campanha, ele defendeu de forma calorosa e de forma entusiasmada nessa reunião ministerial do dia 22. Perfeito, deputado. Deputada Gleisi Hoffmann, a tréplica. Bom, primeiro dizer que o presidente Lula foi preso num processo marcado por falta de provas e de perseguição judicial. E a Polícia Federal foi utilizada assim como instrumento político para persegui-lo, para fazer batidas midiáticas, para expor a ele e a sua família. E foi graças à prisão do presidente Lula, feita por Sérgio Moro, que depois virou ministro, presidente que o senhor defende, que o seu presidente foi eleito. Se Lula tivesse disputando as eleições, Bolsonaro não ganharia aquelas eleições. Aí tiveram problemas políticos, porque o Moro foi para o Ministério da Justiça, acho que estava fazendo sombra a Jair Bolsonaro, com certeza estava querendo ter uma referência política ou ter um outro cargo, e Jair Bolsonaro se sentiu incomodado, também porque queria a proteção dos seus filhos e da sua família. Aliás, foi o que ele deixou claro lá naquela reunião, uma reunião em que nós tínhamos uma crise já da pandemia do coronavírus em ascensão, milhares de mortes, não se discutiu a crise, não se discutiu a saúde, não se discutiu a vida do povo, não teve solidariedade pelas mortes, mas o presidente da República, de forma mal educada, falou palavrão o tempo inteiro, bateu na mesa, agrediu as pessoas, e o que ele queria era armar a população e salvar sua família, seus filhos e seus amigos. Esse é o recado daquela reunião. Quer dizer, é um governo que olha para o seu umbigo, não tem capacidade administrativa, política, não consegue se colocar no lugar do povo e não dá resultado para a população. São mais de 30 mil mortes, o Brasil está entre os primeiros e segundos lugares de mortes por dia, e tudo que o presidente da República diz é "e daí?", e manda as pessoas se exporem aos vírus. Quer dizer, e qual é a ação desse governo para proteger a vida? Qual é a ação desse governo para proteger a economia? Ferrar com as pequenas empresas, como sugeriu Paulo Guedes, e como ficou quieto o presidente Bolsonaro? Vão ajudar as grandes para o governo ganhar dinheiro? É lamentável, é vergonhoso e é triste ver o país com um governo com essa qualidade. Vitor Hugo, para a resposta, e aí nós trazemos um novo tema. Bom, as ações, você perguntou quais são as ações do governo federal, eu falo, mais de 600 ações ministeriais, interministeriais, legislativas, normativas, executivas, já foram anunciados mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em ajuda para informais. Inclusive, nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados uma ajuda emergencial que o governo aumentou para R$600, a oposição tinha topado. Eu lembro de você, estava no plenário satisfeito com os R$500. E nós aprovamos uma medida emergencial para R$600, que está ajudando dezenas de milhões de brasileiros aí, Brasil afora, e já aprovamos também ajuda para os empregados formais com a medida provisória 936, possibilitando a redução da jornada de trabalho e também a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Né? Fechamos as fronteiras, estimulamos as importações de material, inclusive de medicamentos, para ajudar os brasileiros a preservar vidas, que é a nossa prioridade do governo federal, preservação de vidas e também preservação dos empregos. É claro que o presidente Bolsonaro e todo o governo se solidariza com as mortes que aconteceram no país. Agora, não espere de nós aquela atitude da esquerda, uma atitude paternalista, uma atitude de desistência diante dos obstáculos. Nós somos um governo que somos altivos, nós queremos resolver o problema e vamos resolver. Diferente, e eu queria reafirmar que nós não fazemos qualquer
conluio, nós não fazemos qualquer conchavo, diferente dos governos petistas. E eu volto aqui para o ex-presidente Lula, que certamente não teria ganho as eleições se tivesse participado. Ele é réu em 8 processos, foi condenado já em 2. Poderia falar os diversos crimes aqui, certo. lavagem de dinheiro, tráfico de influência, corrupção passiva e vários outros crimes dos quais ele foi e é acusado. Eu tenho certeza que será condenado ainda em muitos outros processos. Obrigada, deputado. Gotino? Eu queria começar essa parte do debate agora conversando com a deputada Gleisi Hoffmann e voltando para o tema. Quando a gente fala da operação da polícia, a deputada fez uma crítica à operação, classificou até como uma polícia política. Aí eu vou até o site da CNN pegar a reportagem do Caio Junqueira, nosso analista. A polícia encontrou um contrato de prestação de serviço e honorários advocatícios entre o escritório de advocacia da primeira-dama do Rio, a Helena Witzel, e uma empresa que atua na área de saúde ligada ao empresário Peixoto, que foi preso na última operação da polícia. Encontraram um contrato de R$540 mil, divididos em 36 parcelas, 8 parcelas já foram pagas. Só isso não é suficiente para iniciar uma investigação no Rio de Janeiro, deputada? Olha, só antes, Gotini, para pedir para o deputado Major Vitor Hugo, para ele refrescar a memória, porque eu estava no plenário, sim, e o que eu defendia era um salário mínimo. Briguei para ter um salário mínimo. O Bolsonaro, vocês queriam dar R$200. Depois que acertaram R$500, o senhor no final propôs 600, nós aceitamos rápido para não baixar para 200. Porque o que nós queríamos é que a população tivesse renda. E agora nós estamos propondo estender esse prazo para até final do ano. A população precisa de proteção. Se Bolsonaro quisesse proteger o povo e vocês tivessem condições de proteger o povo, vocês estendiam esse benefício e não deixavam só um banco pagar o benefício, que é a Caixa Econômica Federal. Colocariam outros bancos para o povo não ficar humilhado esperando nas filas. É lamentável a postura desse governo em relação à maior parte da população. Em relação à questão do Rio, claro que tem que investigar. Eu não estou contra a investigação de jeito nenhum. Tem que investigar mesmo e punir. E se o governador Witzel, a mulher, quem quer que seja, estiverem envolvidos, tem que ser punidos. O que eu questiono é, de novo, a utilização midiática da Polícia Federal e, de novo, a questão das coincidências que têm que ser esclarecidas. Teve uma escala de discurso político aí contra os governadores, falou-se em nome de governador, falou-se em prender governador, falou-se em intervir na polícia, e foi o que aconteceu, não foi isso mesmo? Foi isso mesmo. O Bolsonaro queria trocar o diretor da Polícia Federal, aí o Moro disse, olha, nessa reunião ele voltou a dizer sobre isso. Depois ele manda e diz que o diretor vai ser trocado, e troca o diretor da Polícia Federal. Quer dizer, então tem que esclarecer. Ele tem que dizer o que aconteceu com a Polícia Federal, quem fez a operação, como é que é a operação, e também o Moro tem que vir a público para dizer por que não tinha desencadeado essa operação antes. Ou seja, é um governo cheio de problemas, cheio de amarrações, cheio de armadilhas, cheio deputada. de armações. É um governo das armações. Precisa ser esclarecida. Precisam ser esclarecidas. O mesmo tempo para o deputado Vitor Hugo. Bom, eu queria primeiro dizer que toda e qualquer irregularidade que aconteça em qualquer estado, né, inclusive no Rio de Janeiro, não é só porque o governador do Rio de Janeiro vinha rivalizando politicamente com o presidente da República, que ele não vai ser investigado sob pena de o governo ser acusado de uma perseguição política. E essa decisão não é do presidente Bolsonaro. Essa é uma decisão da Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, junto com o Poder Judiciário, e os indícios, as provas que estão sendo levantadas, que estão sendo colhidas, na nossa visão, têm que ser aprofundadas o máximo possível e com a maior celeridade possível, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados e municípios. O governo federal tem feito todo o esforço para salvar vidas e preservar empregos no Brasil. Como eu falei, já foram anunciados pelo nosso governo mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em apoio aos empregados formais, aos informais, em ajuda a estados e aos municípios, em ajuda às empresas e para a preservação dos empregos. E nós temos certeza, então, que o governo federal, vai continuar apoiando essas ações para coibir os problemas que ocorrem, certamente,
infelizmente pode ocorrer ainda nesse momento, mas que nós ficamos todos os brasileiros ficaram completamente envergonhados de ver acontecer nos governos petistas no passado, quando nós assistimos aquelas delações premiadas, quando nós líamos as sentenças e acordos condenatórios de diversas autoridades e diversas lideranças petistas ou de pessoas que compuseram com os governos petistas. Era muito ruim ver e causava muita vergonha para todos os brasileiros ver que esse tipo de conversa era tido dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada. Se as pessoas estão agora, parte das pessoas estão alarmadas com os palavrões do presidente, que todo mundo sabe a personalidade dele como é, eu tenho certeza absoluta que nós, brasileiros, estávamos muito mais envergonhados com o conteúdo das tratativas das reuniões do PT, onde se tratava compra de votos por meio de propina. Deputado Vitor Hugo, eu passo a palavra para a deputada Gleisi Hoffmann, lembrando que você pode escrever nas redes sociais, #debate360, a palavra com a deputada agora, por favor, ao mesmo tempo. Tem que mudar o disco, Major Vitor Hugo, para com isso, todo debate vem com esse blá blá blá, sabe o que tem que fazer? Explicar o problema dos governos de vocês. Onde é que está o Queiroz, que sumiu por aí? A Polícia Federal ou a segurança pessoal do presidente está escondendo o Queiroz? E o Laranjal, do PSL, que o presidente era e também foi acobertado? Essas denúncias todas, ministro que foi acobertado também, eu acho que vocês têm que parar com esse tipo de discussão. Vocês têm muito fio de desencapado. Sabe qual é o problema? A corrupção continua muito nesse governo de vocês, profundamente. O que saiu foi das manchetes dos jornais. Então, vocês têm que explicar o Queiroz, têm que explicar o Laranjal, explicar tudo isso. E sobre os investimentos que o governo está fazendo para a pandemia, para proteger a vida do povo, eu gostaria de saber onde é que estão. Porque o mais efetivo que foi feito até agora foi a renda emergencial. E não foi proposta de vocês. E vocês não queriam, Bolsonaro não queria. Bolsonaro e Guedes queriam dar R$200 para as pessoas. Bolsonaro e Guedes estão se lixando para o povo, estão se lixando para as pequenas empresas, estão se lixando para a saúde. Foi uma briga nossa, uma proposta da oposição que resultou, depois de muita pressão, em R$600. Qual é a outra ação? Porque o crédito para as micro e pequenas empresas está lá, não consegue ser liberado. Dos 40 bi anunciados que devem estar nessa sua conta de 1 tri e pouco, 1% só foi liberado. Sabe por quê? Porque vocês estão pedindo que as pequenas empresas tenham uma folha de pessoal bancarizada. Pergunta se um restaurante que paga o pessoal no final de semana, a cozinheiros, garçons, consegue bancarizar a folha. Então, esse governo fala muito e faz muito pouco. Aliás, basta ver, vou dizer de novo, a reunião ministerial para saber que a gente tem um governo incompetente, um governo perdido, que não tem foco. Tudo que se discutiu ali não foi a crise do coronavírus e nem foi a crise econômica da população. Faltou ali proposta para proteger o povo, a vida do povo e para levar e tirar o país da crise. Ok. Deputado Vitor Hugo, eu vou passar a palavra já, mas eu informo que o presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar ali no Palácio da Alvorada. Se ele falar com a imprensa, eu vou interromper rapidamente o debate para a gente ouvir o presidente e aí, na sequência, eu já retomo o debate com a deputada Gleisi Hoffmann e com o deputado Vitor Hugo. Deputado, fique com a palavra, por favor, e a gente vai monitorando aqui o presidente Jair Bolsonaro, se ele vai falar com os jornalistas ou não. Deputado. Bom, eu poderia falar uma série de ações, como já citei, mas eu vou me ater a uma ação específica, a medida provisória 936, que trata da redução da jornada de trabalho e que trata da possibilidade de suspensão temporária dos contratos de trabalho. Essa medida provisória, o governo brasileiro, o nosso governo brasileiro, de um presidente honesto, de um presidente patriota, de um presidente que não tem vergonha de se dizer cristão, essa medida provisória, ela já preservou mais de 6 milhões de empregos no Brasil, enquanto nos Estados Unidos se perde mais de 5 milhões de empregos por semana, aqui no Brasil nós já fizemos mais de 6 milhões de acordos. Nós adotamos essa medida 2 a 4 semanas à frente da maioria dos países do mundo. Nós reservamos um valor acima de 50 bilhões para essa ação e já começamos a fazer os pagamentos e garantir os empregos do brasileiro a partir dessas duas medidas que foram medidas muito bem construídas pelo Ministério da Economia. E é uma mentira fazer essa contraposição, dizer que o Paulo Guedes ou que o presidente Bolsonaro são insensíveis. Na verdade, nós, nessa reunião ministerial,
e alguém está dizendo, assim como a deputada Gleisi está dizendo agora, que não foi focada na crise do coronavírus, essa reunião tinha um foco específico para tratar da retomada do crescimento econômico na sequência da saída da crise sanitária. A crise sanitária está sendo combatida pelo governo federal, mas nós temos que manter a visão também no futuro. É por isso que o governo estava tratando naquele momento do plano pró-Brasil. E é por isso que o Paulo Guedes fez a sua explanação, o ministro Onix, o Tarcísio falou, certo. O ministro Braga Neto falou. Então, isso é importante, que a gente sabe que o governo federal tem um planejamento para agora, mas também mantém o olho no futuro. Certo. Eu ia fazer já uma nova pergunta, mas eu estou curiosa para ouvir o que a deputada Gleisi Hoffmann tem a dizer a respeito do que ouviu na reunião sobre o plano pró-Brasil. Suas considerações, deputado Vitor Hugo responde, e aí sim eu trago um novo tema. Deputada Gleisi, por favor, a palavra com a senhora. O que eu ouvi, Dani, foi o general Braga Neto ser desautorizado e até desrespeitado pelo Paulo Guedes, que praticamente pediu para que não se discutisse mais o chamado pró-Brasil. Foi isso que aconteceu. A cacetada do Paulo Guedes no general Braga Neto foi tão grande que acabou de se discutir ali. Fizeram a exposição do pró-Brasil, quando o Paulo Guedes foi o primeiro a falar, acabou a discussão. Não se discutiu mais, pode ver, não se discutiu. A única coisa que foi discutida lá, de concreto, que o Paulo Guedes trouxe para a questão da economia, foi trazer o jogo para o Brasil, os cassinos, a jogatina. Quem vê a fala do Paulo Guedes tem vergonha. Não temos que levar para o Rio de Janeiro, ainda cita a posição do Jair Bolsonaro de fazer uma parte do Rio como uma Cancún, ganhar dinheiro através do jogo. Fico me perguntando aqui, Major Olímpio, vocês são um governo que diz que Deus está acima de tudo, Bolsonaro vive falando isso. Não foi nada cristão o que nós vimos nessa reunião. A quantidade de palavrão, as ameaças, armar povo, trazer jogatina para o Brasil, já que isso está ligado ao preceito cristão, vocês têm, na realidade, propaganda, é isso que vocês fazem, usando o nome de Deus e de Cristo em vão. E quanto à medida 936, essa é uma medida do desemprego, tinha que ter vergonha de fazer propaganda dela. É que não puseram, o Rodrigo Maia não pôs para votar ainda, mas nós somos contra e temos uma proposta alternativa, onde já se viu reduzir salário das pessoas. Tem gente que está com até 60% do salário reduzido numa crise como essa. E as empresas sem crédito, muitas dessas não vão conseguir manter o emprego, que não tem garantia de manter o emprego, a não ser por 3 meses, porque não vão conseguir se sustentar porque não tiveram crédito. A nossa proposta é o governo assumir parte dos salários, como os americanos fizeram, como os franceses fizeram, como os ingleses fizeram, porque aí sim você ajuda a empresa e ajuda o trabalhador. Só para trazer aqui uma informação, claro, para trazer aqui uma informação, apurando aqui com integrantes do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, Gotino, está sendo vista como uma resposta institucional. Os ministros evitaram falar a respeito do Abraham Weintraub especificamente, mas essa decisão de Alexandre de Moraes tem respaldo de outros integrantes da Corte. A palavra está com deputado Vitor Hugo, e a gente estava falando sobre economia e medidas. Gleisi Hoffmann criticou abertamente várias delas, chegou a falar aí que é uma judiação com o povo. Se o senhor quiser pegar daí, a gente já traz agora a novidade falada pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima rodada. Bom, primeiro dizer que esse discurso que é repetitivo da esquerda, a esquerda fica falando o tempo inteiro que qualquer medida que o governo faça, ela não é suficiente, porque a gente sabe que eles foram irresponsáveis fiscalmente durante todos os governos, tanto do presidente Lula quanto da Dilma, tanto que passaram o governo para o Temer e, na sequência, para o presidente Bolsonaro, com o país completamente acabado, com as estatais acabadas, com a economia brasileira completamente destroçada. E aí eu consigo também entender a indignação e a surpresa da deputada Gleisi em ver uma reunião em que são tratados assuntos sérios com franqueza, em que o ministro da Economia debate com o ministro da Casa Civil de maneira franca e aberta, porque nos regimes ou nos governos do PT, muito provavelmente isso não acontecia. As conversas que eram tidas
entre os ministros eram conversas cabulosas, como o próprio crime organizado se referiu às conversas que aconteciam entre o próprio crime organizado e o PT. E eu consigo entender isso. Agora, o governo federal já anunciou, como eu falei, mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em medidas e já disse que não vão faltar recursos para salvar vidas e preservar empregos no Brasil. Isso quer dizer que mesmo com toda a ideia que o governo tem de conduzir reformas estruturantes, reformas essas que o governo petista não conseguiu fazer uma reforma da Previdência tão profunda quanto a que nós fizemos no ano passado, certamente não fez uma reforma administrativa e tributária que nós buscamos fazer, revisão do Pacto Federativo, revisão dos fundos, muitos dos quais criados também nos governos petistas e que hoje represam bilhões de reais que poderiam estar sendo usados também agora contra a crise do coronavírus e também a questão da PEC emergencial, que são medidas estruturantes que o nosso governo persegue e que certamente veremos aprovadas aqui no Parlamento. Então, eu fico consternado de ver o blá, blá, blá que ela se referiu da minha parte, quando nós repetimos aquilo que o povo brasileiro também não pode esquecer, né, que vários ministros e ex-presidentes, de modo particular, dos governos petistas, são réus e foram condenados já, alguns até, inclusive, foram presos, como o ex-presidente Lula, e isso não pode ser esquecido pela população brasileira, para que nunca mais se veja permitir os governos petistas cheguem ao poder aqui no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Obrigada, deputado, por entender aqui nosso corte com relação ao tempo, para que a gente possa encerrar falando do que é novo, do que acabou de ser dito. Eu gostaria de ouvir falas dos dois a respeito dessa indicação do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, de que só vai sancionar o socorro aos estados e municípios amanhã, e há dúvidas sobre o alcance desse veto, já que teve medida provisória concedendo reajuste a algumas categorias da segurança hoje, e de que admite sim prorrogar o auxílio emergencial, mas, abre aspas, não vai ser 600, vai ser menor. Nós começamos com a deputada Gleisi Hoffmann e esse vai ser o nossa última interação, 2 minutos para cada. Então, fala, Gleisi, e encerro com o Major Vitor Hugo. Deputada, por favor, fique à vontade. Ok, só para refrescar aí a memória do Major, o presidente Lula foi absolvido 3 vezes. A única condenação que ele teve foi pelas mãos de Sérgio Moro, que serviu a política de vocês para virar ministro da Justiça e ajudar Bolsonaro a ser presidente da República. E em relação a esses anúncios do Bolsonaro, ele acaba de desmentir o Major, acaba de demitir o deputado e líder do governo dele, que está dizendo que não vai faltar dinheiro, vai ter para salvar vida, para salvar as pessoas. Quer dizer, o presidente anuncia hoje que vai reduzir o recurso para ajudar os que mais precisam, de 600 para 200 reais. Que cabeça é essa? Aí ele diz, eu tenho que comer, as outras pessoas não têm. Ele é mentiroso, irresponsável, incapaz. Ele não está de mãos amarradas, não, ele está se fazendo de tonto. Ele tem a obrigação de ajudar o povo brasileiro. E o Estado brasileiro tem dinheiro, faz dívida, emite moeda, pode fazer isso sim, pode proteger. Aliás, vocês estão usando os 380 bilhões de reservas deixado pelos governos do PT. Esse governo só não quebrou, o Brasil só não quebrou, porque quem foi responsável com o país foi Luiz Inácio Lula da Silva, sim, que fez uma reserva de 380 bi, vocês estão usando. Usem as reservas, salvem o povo brasileiro, e lavar as mãos é uma vergonha. Eu ouço uma entrevista dessa, é um misto de indignação e de vergonha com um homem desse ser presidente da República. Sabe quem está cozinhando no caldeirão? O povo brasileiro, no caldeirão desse governo, que é inconsequente. Baixar de 600 para 200 reais, vocês deviam ter vergonha, ele devia ter vergonha de anunciar um negócio desse. E as pessoas não estão ficando com problemas por conta do isolamento. O isolamento é a única forma de defender a saúde, que não tem vacina, não tem remédio. As pessoas estão ficando com problema de emprego e a economia está nessa situação porque Bolsonaro não age, não coloca crédito para a empresa, não ajuda os estados. Faz mais de 20 dias que nós aprovamos a ajuda para estados e municípios. Deputada. Ele só vai sancionar agora. É irresponsável. Obrigada, deputada. Major Vitor Hugo, 2 minutos. Bom, eu queria dizer que reforçar que o nosso governo federal presidido, liderado pelo presidente Bolsonaro, que não loteou ministérios como o PT fez,
que não destruiu as nossas estatais, que não organizou um esquema criminoso de compra de votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A gente via, como eu falei, a leitura das sentenças, a leitura dos acordos, a gente vê os vídeos no YouTube das delações premiadas, inclusive delações conduzidas aí pelo, por exemplo, o ex-ministro Palocci do seu governo, acusando o ex-presidente Lula de fazer negociatos no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Tenho certeza absoluta que os brasileiros, todos os brasileiros, têm vergonha desse tempo. E quando vem um presidente honesto, um presidente franco, um presidente que não se afasta do povo, um presidente que é adorado. Eu tenho viajado com o presidente, de modo especial para o meu estado de Goiás. Aqui, ano passado, ele foi 6 vezes a Goiás. E ele as pessoas são apaixonadas por ele, as pessoas vão ao encontro dele. Eu nunca vi ninguém tratando o presidente mal. E hoje eu vejo o ex-presidente Lula saiu da prisão e a gente vê ele esquecido, nada, ninguém fala dele. Acho que a única pessoa que fala dele é a Gleisi, que eu vejo. Ninguém, nem mesmo aqui no plenário da Câmara dos Deputados, nenhum deputado da esquerda defende, tem coragem de defender o ex-presidente Lula, porque sabe que é passar vergonha. As pessoas sabem que o PT não pode voltar para o poder, porque senão vão quebrar o país. E eu queria reafirmar mais uma vez as prioridades do nosso governo: salvar vidas e preservar empregos. Quando eu vejo o presidente Bolsonaro sendo franco e sincero falando, é porque nós já comprometemos, nós já anunciamos, como eu falei, mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. E é preciso, sim, ajudar as pessoas, se solidarizar com as vítimas, mas também ter consciência de que nós precisamos construir os caminhos para o futuro, para a retomada do crescimento e para a preservação dos empregos dos brasileiros. Tenho certeza que o governo federal fará isso com maestria. Muito bem. Deputado Vitor Hugo, obrigado por falar com a CNN, participar desse debate. A deputada Gleisi Hoffmann, também presidente do PT, obrigado por conversar com a gente nesse debate. Tenham todos uma ótima noite, já são 18 horas e 20 minutos, 6h20. Obrigado, boa noite para vocês.